padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Viemos aqui para iluminar a nossa fé com a força da palavra santa de Deus, que é luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés. Precisamos muito iluminar a nossa fé, para que ela não seja refém de ideologias, de interesses, de grupos, de partidos políticos, mas ela possa de fato nos dar a força dos mártires, a coragem dos santos, a generosidade de todos aqueles que creem de verdade em Cristo. Assim precisamos no contexto da nossa vida, libertando-nos de tantas amarras, sobretudo de apegos a títulos, a cargos e também a dinheiro. Este é o nosso caminho, é o nosso desafio, e só a palavra de Deus nos abre nesta perspectiva. A nossa fé é um alicerce que, vivenciado pelo testemunho e profecia, tem força de transformar o mundo, como sublinha o comentário sobre o Evangelho de São Lucas, Santo Ambrósio, ao dizer que aquele que venceu a carne é um fundamento da igreja. E se não pode equiparar-se a Pedro, pode imitá-lo, pois os dons de Deus são grandes, não só restaurou o que era nosso, mas ainda nos deu o que era dele. Sim, a bondade de Cristo é grande. Quase todos os seus nomes ele os deu aos seus discípulos. Eu sou, disse ele, a luz do mundo. E, no entanto, este nome do qual ele se glorifica, concedeu a seus discípulos dizendo: vós sois a luz do mundo, no Sermão da Montanha. Eu sou o pão vivo e nós somos todos um só pão. Eu sou a verdadeira vide, a videira verdadeira. E diz a mim, a você: eu vos plantei como uma vinha cheia de frutos verdadeira. É necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar, diz ele, para traçar qual é o nosso caminho, qual é a fonte verdadeira e autêntica de nossa espiritualidade. Talvez o Senhor tenha acrescentado isso, porque sabia a dificuldade que teriam os discípulos em acreditar na paixão e na ressurreição. Assim, Cristo não quis glorificar-se, mas preferiu manifestar-se sem glória para padecer o sofrimento. E tu, que nasceste sem glória, irás acaso glorificar-te? Deves caminhar pelo mesmo caminho trilhado por Cristo e reconhecê-lo e imitá-lo na ignomínia como na boa fama. É te gloriares da cruz como ele próprio se gloriou. É este o esplendor da fé, compreender verdadeiramente a cruz de Cristo. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Meu irmão, minha irmã, a nossa condição de discípulos e discípulas não garante a necessidade permanente de purificarmos a nossa mente, nossos critérios, nossos juízos. Não podemos nos abastecer de orgulho e de soberba pensando que o que fazemos, porque conquistamos esse título, esse lugar na igreja, não seja passível de revisão. Pelo contrário, é preciso ser humilde, simples. É este o caminho. Por isso a nossa fé é a nossa força impulsionadora para nos colocar
do caminho desta autenticidade existencial, exigente para todos nós, porque é muito fácil dizer. Encontramos tantas pessoas que dizem, inclusive se gloriam da sua profecia, mas não fazem, não abrem mão, são apegados. Naquela oportunidade, ali em Cesareia de Filipe, Jesus, pelo caminho, lhes pergunta: quem dizem os homens que eu sou? A resposta a essa pergunta é fundamental. Eles informaram, alguns dizem João Batista, Elias, um profeta. Jesus quer saber de mim, de você. E vós, quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro é a resposta única e verdadeira, simples, sintética, mas que diz tudo: tu és o Messias. Jesus até pediu que não falassem a seu respeito e começou a ensiná-los qual é a sua condição verdadeira de Messias, para compreendermos qual é a dinâmica da nossa vida, não apenas de falar, mas sobretudo de fazer. E mostrou que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei, morrer e ressuscitar depois de 3 dias. Dizia isso abertamente. Vejamos como nós somos estreitos na figura de Pedro. Pedro toma o Senhor à parte para repreendê-lo. Jesus chama-o de Satanás ao dizer: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Precisamos cuidar para não sermos porta-voz de interpretações, juízos e escolhas equivocadas, como nos apontam os comentários sobre os Salmos de Santo Ambrósio ao recomendar: esteja sempre em nosso coração e em nossos lábios a meditação da sabedoria. Proclame a tua língua o direito e a lei de Deus more em teu coração. Supliquemos esta graça para darmos conta da nossa grande tarefa de dar testemunho do amor de Deus e de fazê-lo efetivamente operar na transformação do mundo. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos dê coragem para transformar a sociedade, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira